Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar contando como foi que eu tive o natimorto, tá? Como foi que aconteceu, que nem eu mesmo sei explicar o que foi que aconteceu, porque eles não me disseram muito bem, tá? Então, eu engravidei em outubro de 2015, mas eu só descobri a minha gravidez em janeiro de 2016. Porque eu não tava, eu continuei tendo o meu ciclo normal, tá? E eu comecei a sentir dor de cabeça, muita dor de cabeça. Então a minha mãe falou, né, que era pra mim fazer um teste de gravidez pra saber, né, se era gravidez ou não. E aí eu comprei um teste de farmácia e fiz e deu positivo. Mas o meu pré-natal eu só comecei ele em fevereiro, tá? Em fevereiro mesmo eu já fiz a minha primeira ultrassom, né? Que foi quando eu estava com 16 semanas, eu descobri isso na ultrassom. Também nessa primeira ultrassom deu pra ver que era um menino, tal, e que tava tudo normal, tava se desenvolvendo bem, tá? Então a gravidez foi fluindo, normal, né? Participei da palestra, nanã, tá? Aí quando eu tava com 20 semanas de gravidez, eu comecei a ter sonhos, alguns sonhos. Eu sonhava que eu perdia meu bebê, eu sonhava que eu chegava na maternidade e aí não tinha nada na minha barriga, tá? Outra coisa também que eu comecei a reparar, mas como eu não sabia, não entendia, era o meu primeiro filho, entendeu? Foi que quando o médico media a minha altura intrauterina, ela sempre dava abaixo da minha quantidade de semanas. Sempre dava menos, entendeu? Aí uma vez eu perguntei se era normal, ele falou que sim, tá? Aí eu falei pra ele, quando eu tava com 27 semanas, eu falei pra ele que eu tava sentindo muita dor de urina, muita mesmo. Aí ele falou assim pra me fazer um exame e tal. Tá, peguei e fiz o exame. Ele, deu uma infecção urinária aqui. Vai lá e toma cefalexina por 7 dias e aí vai melhorar. Só isso, cara, essa minha gravidez foi muito mal acompanhada, sabe? Então, aí com 30 semanas, meu neném não mexia muito. Eu nunca senti ele mexer como eu sentia, assim, não tô comparando, mas como eu senti, o Nicolas, ele mexia demais, demais da conta. Então, eu sabia quando ele tava mexendo. E do Pietro, não, eu não sabia quando ele tava mexendo, tá? Assim, ele mexia muito pouco. Aí, eu fiz o meu chá de fralda no sábado, dia 11 de junho de 2016. E a minha consulta do pré-natal seria na quinta-feira, que eu estaria com 34 semanas, tá? E aí o médico pediu pra mim pra que eu fizesse uma ultrassom no mesmo dia que seria essa consulta, tá? Então eu fiz o meu chá de fralda e tal. Durante o dia eu tava super bem arrumando as coisas aqui. Quando foi na hora do chá de fralda, me deu uma vontade tão tremenda de chorar. Cara, eu chorei tanto, 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 vocês não têm noção. Tanto, tanto, tanto. E aparentemente eu não tinha motivo pra chorar. Você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô bem, não tô sentindo nada não. Estou com vontade de chorar. E aí eu passei o chá de fralda inteiro com aquela cara de velório, sabe? Com aquela cara de choro, eu queria chorar. Se eu fosse mostrar pra vocês as minhas fotos, vocês vão ver. Mas eu não tenho nenhuma foto dessa gravidez, né? Aí passei a noite toda com a cara de velório, tá? E assim, eu não senti ele mexer, sabe? Eu não senti ele mexer de jeito nenhum, tá? E quando foi no domingo, eu falei assim pra minha tia, eu tô sentindo assim como é que fala? Tipo umas tremidinhas assim na barriga. Aí a minha tia até falou assim, né? Tu não vai ganhar neném agora não, né? Aí eu falei assim, vou não, tá? E aí quando foi na segunda, ele já não tava mexendo mais de jeito nenhum. Na terça já não tava mexendo de jeito nenhum. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, né, que ele não tava mexendo e tal.
E aí ela falou que era pra esperar o dia da consulta. Mas deixa que antes disso, quando eu contava que eu tava tendo sonhos, ninguém acreditava. Eu falava que era coisa da minha cabeça, que eu era doida, que eu tava inventando coisa, tá? Mas, gente, eu no fundo do meu coração, eu tava sentindo. Deus tava me preparando, entendeu? Deus tava me preparando, então eu tava sentindo que ia acontecer. Aí chegou no dia da consulta, na quinta-feira, que eu tava com 34 semanas, deixei meu cartão no posto e fui fazer a ultrassom. O meu marido, ele nunca tinha ido na ultrassom. E aí ele acabou que nesse dia ele conseguiu ir. Aí chegamos lá às 6 horas da manhã, entreguei meu cartão, fui. E a clínica onde eu ia fazer a ultrassom era bem em frente do posto de saúde. Aí, tá. Cheguei lá na clínica, fui a primeira a ser atendida. Eu já tava aflita no meu coração, já tava me sentindo assim, já tava estranho. Aí eu cheguei lá, deitei na mesa do doutor, eu já tinha feito a minha primeira ultrassom com ele, né? Então eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Quando ele colocou um negocinho assim na minha barriga, que eu não escutei nada, que ele mexeu pra lá e pra cá e nada do bebê reagir, aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Aí ele perguntou assim pra mim, você se assustou? Você caiu? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei assim, não aconteceu nada, por quê? Aí ele só virou pra mim e falou assim, não, é porque o seu filho tá morto. Cara, ali o meu mundo desabou sobre a minha cabeça. Eu não sabia como reagir, o que eu fazia, entendeu? E assim, eu não consegui chorar, sabe? E eu saí assim muito atordoada e o meu marido ligou pra minha sogra. Aí a minha sogra pegou meu cartão, ligou pra minha mãe, pra gente internar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha mãe já tava, ela nem foi trabalhar. E aí a gente deu a entrada no hospital, o médico deu um toque em mim, né? Colocou aquele aparelhinho pra ver se escutava o coração do bebê e nada. Aí fiz outro ultrassom, passei pelo mesmo sofrimento de saber que meu filho não tava vivo, porque o médico não queria induzir o meu parto, né, porque ele disse que não sabia se estava morto ou não, e enquanto lá as mulheres estavam tudo felizes fazendo ultrassom e eu tava lá com a cara de velório, tá? E aí chegou lá, me internaram. Começou o meu sofrimento, cara. Eu já tava sofrendo com a perda do neném, eu já tava sofrendo a negligência, né, porque pra mim foi negligência, porque o meu pré-natal foi muito mal acompanhado. Tá? Na gravidez do Nicolas eu descobri coisas que eu tinha que na gravidez do Pietro talvez seria útil e ter salvado a vida dele, mas não, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Aí, dei entrada, começaram a induzir o parto. Pra quem não sabe, quando a gente tem, eu não sei se isso é em todas as cidades, mas pelo menos aqui em Brasília pra induzir o parto, eles colocam Citotec. Tá? Tem outro nome aí, mas eu não tô lembrada qual é, mas esse Citotec é um comprimido desse tamanho que ele coloca em você, tá? E além de torturar você com as bolsas de ocitocina, tá bom? Então, aí, quando eu dei entrada no hospital, já me colocaram 2 comprimidos. Aí eu já entrei na ocitocina, nas bolsas de ocitocina. Aí, não senti nada. De meia em meia hora, o médico ia lá e perguntava, você tá sentindo alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. E aí, nisso eu dei entrada 8 horas da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, já tinha me colocado mais 2 comprimidos. No caso, eu já tava com 4 comprimidos. Tá. E aí, toda hora o médico ia, trocou o plantão, né? E aí, toda hora o médico ia, você tá sentindo alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? Aí foi quando entrou uma médica que ela tava, tipo, se formando. Eu não sei como é que fala. Se vocês souberem qual é o nome aí, deixa nos comentários pra mim, tá? E aí, cara, essa mulher me torturou. Me torturou. Quando ela viu que os remédios pra induzir o parto não tava dando certo, não tava fazendo efeito, não tava sentindo nada, ela tacou e começou a me dar comprimido de hora em hora. Quando deu 8 horas da noite, que já tinha 12 horas que eu tava internada, eu já tava com 8 comprimidos.
8 comprimidos. E eu já tinha perdido as contas de quantas bolsas de ocitocina que eu tava tomando. Tá, aí ela chegou lá e nisso, além do mais, outra coisa assim que eu acho desnecessário. Não sou médica, não entendo de nada, mas eu acho que é desnecessário, tá? É ficar dando toque de hora em hora em você. Se eu já tinha falado que eu não tava sentindo nada, toda hora vinha lá, de meia em meia hora dava um toque em mim. De meia em meia hora, de meia em meia hora dava um toque em mim. E aí, quando deu 8 horas, que eu já tava com os 8 comprimidos, né? Aí ela falou assim, você não tá sentindo nada? Eu falei assim, não tô. Aí ela falou assim, deixa eu dar um toque em você. Aí, gente, eu já tava tão machucada, eu já tinha levado tanto toque, que eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não dá mais toque em mim. Eu não aguento mais. E aí já tinha dado tanto toque em mim, eu falei, pelo amor de Deus, não dá mais, tá? Aí ela pegou, tirou as luvas, jogou na minha cara e falou assim, eu vou colocar no seu prontuário que você não deixa fazer os exames. E agora eu vou botar mais 2 comprimidos. Passou uma... Colocou mais 2 comprimidos. Ao total me colocaram 10 comprimidos. 10 comprimidos. E aí eu comecei a sentir... Não comecei a sentir. Começou a sair uma secreção. Sabe? E aí eu falei assim, mãe, eu não aguento mais tanto toque. Eu não aguento mais. E aí eu já tava chorando de tanta dor que eu tava sentindo. Mas não era dor pra ganhar neném, era dos toques que eu tava levando. E aí eu falei, eu não aguento mais tanto toque, não. Aí quando ela voltou, isso 10 horas da noite, ela falou assim, minha mãe falou assim, não vai colocar mais nenhum comprimido dela, não. Aí a médica falou assim, mas está aqui no prontuário dela que tem que colocar quantos comprimidos for necessário para poder induzir o parto, já que a criança já tá morta mesmo. Falou desse jeito. Aí minha mãe falou, não vai colocar mais. Não vai colocar mais porque ela não tá sentindo nada. Colocaram esse tanto de comprimido, vai que ela morre aí e não adiantou de nada. Tá, foi embora com raiva. Aí, quando deu assim umas 3h30, 4 horas. Ai, gente, desculpa. Porque o tempo aqui tá meio complicado. Aí quando deu umas 3h30 para 4 horas da tarde, eu comecei a sentir dor. Gente, dor. Parece que eu tava sendo moída, cara. Que meus ossos tava tudo se quebrando, sabe? E eu sentindo dor, e toda hora eu levantava pra ir no banheiro. Toda hora. E aí eu agachava e chorava. Eu falava assim, Senhor, pelo amor de Deus, me leva. Me leva porque eu não tô aguentando mais tanta dor. E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar é que na ultrassom, o meu filho, ele parou de se desenvolver com 27 semanas. Então, eu tava com 34 semanas, mas ele tava com tamanho e peso de 27, tá? Aí, tá. Quando deu 6 horas da manhã, eu falei, mãe, eu não aguento mais tanta dor. Não aguento mais. Aí minha mãe chamou a médica, aí falou, né, que eu tava sentindo muita dor. Aí a médica me deu, assim, dipirona na veia, mas nada parava a dor. Nada. Não era, eu acho assim, que não era nem a dor de ganhar neném, era tanto remédio. Gente, tava saindo tanta secreção de mim, assim, cara, que foi uma coisa, assim, horrível. Eu não desejo pra ninguém isso que eu passei. Tá, e aí a médica veio, deu um remédio, aí eu comecei a me tremer todinha. Eu não sei se as mulheres, né, que tiveram um parto normal, deram essa tremedeira, mas eu dei. Eu comecei a tremer as pernas, sabe? E aí, fiquei toda me tremendo. E aí a médica não, sabe aquelas copeiras que vai entregar a comida? Falou assim, ó, ela tá em trabalho de parto, já vai ganhar neném. E aí minha mãe saiu correndo. Quando a minha mãe saiu correndo pra chamar a médica, eu já tava botando o neném pra fora, sozinha, sabe? Então, quando a médica chegou, a cabecinha do neném já tava toda pra fora, tá? Toda pra fora, e aí a médica me deu uma injeção numa perna e deu na outra, e aí foi que o neném saiu. Quando o neném saiu, eu desmaiei. E aí minha placenta ficou metade pra dentro e metade pra fora.
Não saiu toda. E aí falaram assim pra minha mãe que eu ia pra sala de cirurgia pra fazer uma coretagem. E outra, porque eu tava dando hemorragia. Pois o meu neném não saiu sem uma gota de sangue, sabe? Eu não sangrei de jeito nenhum. Só aquela secreção, aí ela falou pra minha mãe que eu tava dando hemorragia. É tanto que na gravidez do Nicolas eu dei hemorragia. Tomei uma bolsa de sangue. E foi, tá. Fui pra coretagem. Cara, eu apaguei. Não lembro de nada. Eu só lembro de acordar e tá um monte de fio no meu braço. E aí me botaram numa cadeira de rodas. E outra, eu não vi o meu filho quando ele nasceu. Eu não peguei nele. Aí, quando eu saí da coretagem, minha mãe tava lá, né? Aí a médica falou assim: Sara, você não quer ver o seu bebê? Aí eu falei assim: quero. Aí minha mãe já ligou, né, pro meu marido, e o meu marido foi lá. Cara, quando a gente chegou no necrotério lá, onde só tem bebê, que eu vi tirando meu filho de dentro de uma gaveta e todo enrolado num pano, com uma pulseirinha na perna, a perninha dele bem fininha, bem fininha. E assim, cara, eu não aguentei, me deu assim, sei lá, um negócio de passar mal, sabe? Uma coisa horrível, sabe? Assim, uma sensação horrível. E assim, eu falei assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Depois que eu vi ele, eu subi pro quarto e aí a médica falou assim, ela tem que tomar um banho. E aí ela falou que eu tinha que tomar um banho porque eu tava cheia de iodo. Então, e aí eu não esperei, né? E eu e o meu marido sem experiência nenhuma. Tá, eu entrei descalça, tinha acabado de acordar da anestesia geral. Eu entrei descalço no banheiro e liguei o chuveiro. Quando a água, trincando de gelada, caiu em cima de mim, eu não aguentei e eu desmaiei de novo. Quando eu acordei, eu tava sentada no vaso, enrolada num pano lá, com um monte de gente lá dentro do banheiro. E aí, tá, banhei, depois disso, fui pro quarto, fiquei esperando, aí minha mãe chegou, aí quando foi 7 horas que tocou o plantão, a médica veio e falou assim pra minha mãe que eu ia ter que ser submetida a outra cirurgia, porque o meu útero já tava comprometido e eu tava com uma infecção fortíssima no útero e que eles iam ter que tirar, porque estavam com medo da infecção passar pro sangue. E aí, minha mãe falou assim que eu não ia tirar o útero, que eu era muito nova, e que era pra eles tratar com antibiótico. Tratar com antibiótico porque não tinha cabimento de tirar o meu útero. Eu com 17 anos, sem útero. Aí, a médica falou assim, não, mas a gente tem que tirar o útero. Não vai tirar o útero. Eu estou dizendo, senão eu derrubo esse hospital. Se tirar o útero. Aí, tá. Começaram, né, a me dar remédio. Outra, as enfermeiras, elas não me davam os remédios nas horas certas. Meu marido tinha que ficar indo lá pra elas poderem dar o remédio. Elas esqueciam o meu remédio. É tanto que a minha infecção, ela ficava oscilando. Ela diminuía, aí depois do nada as bactérias se procriavam. E aí diminuía de novo, e aí se procriava. Isso foram exatos 20 dias. Foram os piores dias da minha vida. E assim, não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu dei restrição de crescimento intrauterino, tá? O meu filho parou de se desenvolver com 27 semanas. E se o médico tivesse me falado que o meu filho era para ser prematuro, talvez dava pra ter tirado, sabe? Pra ele ter nascido prematuro. Eu já vi muitas crianças que nascem com 27 semanas e sobrevivem. Não custava nada ele ter tirado o meu. Mas é como eu disse, o pré-natal foi muito mal acompanhado. E eu não sei qual é a causa disso, né? Da restrição. Pediram, né, o meu filho pra me doar pra universidade, né, pra fazer estudo e pra me falar, pra me fazer tratamento e tudo, como é que fala? Me enganar. Eu doei de boa vontade, né, porque assim, eu pensei assim, cara, não vou ter condições de enterrar ele, tanto financeiras como emocionais. E também eu não queria que
enterrasse ele pelo governo e quando outra criança morresse, ia desenterrar ele e ia jogar ele aonde? Entendeu? Então eu achei que isso seria muito mais cruel, tá? Eu doei, falaram pra mim que iam fazer estudo, tá? Então hoje o Nicolas já vai fazer 2 anos, o meu filho ia fazer 3 se estivesse vivo, e eu não sei qual foi a causa, só me disseram que foi isso, restrição de crescimento da uterina. Eu não sei qual foi a causa, não sei qual o problema que eu tenho, entendeu? Por que ele morreu, o que aconteceu, eu não sei, entendeu? Porque ninguém da universidade não veio atrás de mim, tá? Pra me falar, pra me fazer esse tratamento. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, é que eu não, assim, com um erro que eu não cometi, né, na gravidez do Nicolas, que eu cometi nessa, foi de não ir só pelo SUS. Eu trabalhava, então eu paguei tudo particular. Eu fiz tanto ultrassom detalhada, tá? Que se eu tivesse sido informada da minha primeira gravidez, eu teria feito também. E talvez tivesse descobrido alguma coisa. E outra, e que a gente sente quando alguma coisa tá pra acontecer. Porque eu senti, entendeu? Pra mim, eu sofri muito. Ainda hoje, assim, eu choro. Eu não me esqueci dele. Mas eu sei que ele agora é uma estrelinha que tá olhando por mim. E Deus me abençoou, né, com meu filho. Agora o Nicolas, meu outro filho. E assim, o que eu tenho a dizer é que só quem passa sabe como é. Só quem passa. Não é fácil, é muito difícil. Então, você que tá sentindo alguma coisa, com algum pressentimento, não custa nada você ir lá no médico, ver, fazer uma ultrassom e tal. Porque eu deveria ter feito isso, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso, esclarecendo o que aconteceu. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Obrigada e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.